Aí você, estamos junto novamente com mais um Jornalista com Gabá, e praticamente a rodada termina, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E eu queria passar para vocês como é que está a situação, tanto na parte de cima da tabela como de baixo da tabela. Ontem, o Fortaleza ganhou, o Flamengo ganhou, o São Paulo ganhou, o Bahia ganhou. E na parte de baixo, tá uma briga acirrada, porque até o 15º, 14º lugar, o Criciúma está em 14º, aí vem o Clube Atlético Paranaense, perdeu para o Flamengo ontem, Vitória, Corinthians, Fluminense, Cuiabá e o Atlético Goianiense, todos praticamente com diferença. Fora o Atlético Goianiense, quando você pega o Fluminense com 27 pontos, mas tem um jogo a menos, para 32 do Criciúma, 5 pontos de diferença. Ou seja, o Atlético Goianiense parece que já está rebaixado, virtualmente, não vou falar matematicamente. O Cuiabá parece que já está rebaixado, apesar de ter um jogo a menos. Agora, o Fluminense com um jogo a menos, todos têm 28 até então, o Fluminense tem 27, tá assim, Cuiabá com 32, Atlético Paranaense com 31, Vitória com 28, Corinthians com 28, Fluminense com 27. Só que o Fluminense tem um jogo a menos que todos esses. E o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos. O Fluminense tem 1 com 27, o Cuiabá tem 23 com um jogo a menos e o Atlético Goianiense tem 21 com o mesmo número de jogos. Tá uma briga muito acirrada. O Corinthians ontem perdeu para o São Paulo por 3-1, numa vergonha, esse bandido de Fagner, que eu não falo, devia ser banido do futebol. Nunca vi jogador, esse cara não é de seleção brasileira, conseguiram levar ele para uma seleção brasileira. Olha, na minha opinião, o que são os empresários? Os caras são bons, E a gente tem uma podridão, né? Um mar de lama, uma coisa nefasta chamada de CBF. E na parte de cima, com a vitória, o Fortaleza ganhou, o Flamengo ganhou, e o São Paulo ganhou, e o Bahia ganhou, conforme falei. Agora tá o seguinte: Botafogo com 57 pontos e 28 jogos, Palmeiras com 56 pontos e 28 jogos, Fortaleza com 55 pontos e 28 jogos. Olha o Fortaleza, gente. É impressionante. É organização, é seriedade, é honestidade. É isso que acontece. Flamengo, 48 pontos, só que o Flamengo tem um jogo a menos, tem 27, que é o jogo que falta desde da primeira fase, acho que é a terceira rodada do primeiro turno, contra o Inter lá no Beira-Rio. O Inter está jogando muita bola, melhorou bem, subiu bem. O São Paulo tem 47 pontos com 28 jogos, o Bahia foi para 45 com 28 jogos. Esses são os 6 primeiros: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, São Paulo e Bahia. Tá aí o Inter, 45 pontos, só que com um jogo a menos, com 27. Briga, mais um campeonato brasileiro muito equilibrado. Não é o mesmo nível do futebol da Europa, não se compara. Para quem vê, por exemplo, Premier League, que eu vejo, é algo fora, não dá para se usar na mesma frase, na mesma prateleira. E eu queria só passar para vocês, rapaziada, tem uma notícia, quando eu falo, de novo, eu vou bater na mesma tecla, a respeito da Europa, da Espanha, mais precisamente. Atlético de Madrid, notícia da UOL, créditos UOL. Atlético de Madrid e Real empatam em jogo marcado por paralisação. De novo, cânticos a Vinícius Júnior. Só que aqui teve uma coisa que foi, eu sempre bati numa tecla, só que fizeram ao contrário, que eu penso. Não sou dono da verdade. Vini Júnior é marcado por Depau durante jogo em Atlético de Madrid e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. O Atlético recebeu o Real Madrid num jogo 1-1 já no final da partida, aconteceu o jogo, e em jogo marcado por paralisação e ofensas a Vini Júnior antes do confronto. O Barcelona continua na liderança,
O próximo jogo das duas equipes são na Champions, no meio da semana. E a arbitragem parou a partida aos 25 do segundo tempo, após a torcida do time, da casa, arremessar objetos em direção ao goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois. Os jogadores do Real Madrid, em protesto, saíram de campo. É isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Quando tem os cânticos racistas, antissemitas, ninguém sai de campo. Essa corja, essa raça de merda de jogadores. Jogaram coisa no Courtois. Diga-se de passagem, é branco. Vocês conhecem o goleiro Courtois. Para isso, eles saem do campo. Quando tem gritos racistas, antissemitas, ninguém sai do campo. Não tem um filho da puta de um jogador que abraça a causa, inclusive negros, eu já falei isso. Inclusive esse Carvajal, esse porco. Mas eu vou mais além, eu vou estender para a visão macro. Quando eu falo que o Brasil é o lixo do lixo do lixo, o cocô do mundo, e podia ser o melhor país do mundo, eu falo do coração, porque podia ser o melhor país do mundo. Agora nós temos 90%, não preciso falar. Agora, a Espanha não tá diferente disso. Porque se a gente ouvir uma vez um caso isolado, tudo bem, é pontual, tem que punir a pessoa. É toda semana, é toda rodada, independente de Champions, La Liga, sempre tem atos racistas antissemitas. Essa é a Espanha de hoje. Eu não vou falar da terra Espanha como eu não falo da terra do Brasil. A beleza do Brasil, a beleza da Espanha. Eu falo do povo. Tem suas exceções? Natural que tem. Só que eu vou bater nessa tecla. Porque essa raça de merda de jogadores, em vez de se unir, e um povo se unir, a gente sabe que o mundo está de ponta cabeça. É só ver o Oriente Médio, o que estão falando de Israel, as mentiras, as porqueiras, as nojeiras, pessoas que nem sabem, não tem capacidade, não tem condição, não tem conhecimento, ignorantes para falar, que nunca, não sabem onde fica Israel, nunca pisaram o pé para saber como é a vida, como o israelense vive, o que aconteceu, o que não aconteceu, a verdade. E aí entra a imprensa porca e nojenta. O mundo está de ponta cabeça. Rapaziada, que vocês tenham uma ótima semana. Bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho. Compartilhe com seus amigos, por favor, para que esse vídeo se espalhe. O YouTube perceba e continue divulgando e o trabalho seja reconhecido, esse trabalho seja contínuo e não custa nada. 4 segundos do teu tempo. Se inscrever no canal, deixar o like, ativar os sininhos e não custa 1 centavo. Dá uma força pro canal, se vocês gostam. Deixem seus comentários sobre os assuntos. Valeu? Ótimo dia, ótima semana. Eu agradeço.